Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Microsoft vai mudar novamente os requisitos aí do Windows 11, 16 GB no mínimo para poder rodar o Windows 11. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Aliás, eu vou fazer aí diversos vídeos porque muitas pessoas têm me mandado muitas perguntas com dúvidas assim, a maior parte delas coisas infundadas, coisas que, por exemplo, agora virou hype, né? O momento agora é o momento de críticas à Microsoft. Então, o pessoal do hype vai bater em cima disso exaustivamente, né? Microsoft abandona o Windows 11 toda hora, mais o que? O Windows 12, anúncio do Windows 12 e esse tipo de coisa, tá? Mas assim, preste atenção. O que eu vou falar para você hoje aqui, a respeito desse primeiro assunto, sobre a questão dos requisitos, vão ter outros vídeos, porque tem mais coisas que o pessoal tá me mandando aí com dúvidas. A gente vai estar fazendo esses vídeos aí para poder trazer esclarecimento, porque, entenda bem, a Microsoft é perfeita? Não. A Microsoft tem vacilado com o Windows 11? Sim. Mas o que muita gente está fazendo aí é exagero, distorcendo coisas, colocando coisas a mais para poder gerar o caos. E não é tudo isso como tem sido dito aí. É que nem, por exemplo, a questão do Windows 11. Vá lá na aba de comunidade do meu canal e veja lá a pesquisa que eu fiz, né, com as pessoas que participaram, que dá uma métrica. Você vai ver que mais de 70% das pessoas não estão tendo problemas com o Windows 11. Isso quer dizer que ele é perfeito e está funcionando perfeitamente? Não. Né? Isso quer dizer o quê? Que realmente, de fato, de verdade, a maioria das pessoas não estão tendo problema com o Windows 11 e, obviamente, existem pessoas que estão tendo problema. Isso aí é um fato e eu tenho falado isso aqui constantemente para vocês. Agora, pegar e falar que o sistema operacional é um lixo, acabou, está quebrado? Não. O meu Windows aqui, por exemplo, desde que foi instalado, né? E assim, é até uma ignorância, pessoal, que certas pessoas estão fazendo. Ah, pessoal que fala que o Windows que o Windows não está dando problema porque usa máquina virtual. Ué, será que eu uso máquina virtual para fazer as transmissões ao vivo? Será que eu uso máquina virtual para poder gravar o vídeo, para poder usar o meu computador no dia a dia? Só se eu fosse um imbecil completo, né? Porque máquina virtual é um ambiente para você fazer determinados testes, principalmente voltados para a questão de segurança, para você não infectar a tua máquina, não ter risco de infectar a tua máquina e entre outras coisas que dá para você fazer na máquina virtual. A máquina virtual não é totalmente, é um lixo, não presta para nada. Não. Cuidado com os exageros que você ouve por aí na internet, tá? Títulos chamativos, só para chamar a pessoa, e a mesma coisa de sempre, né? Sentando o malho na Microsoft, falando a porção de inverdades, coisas. Tem coisas que são verdadeiras, mas a maior parte das coisas são inverdades, são coisas, como que eu posso dizer assim, ditas pela metade. Não passa as informações concluentes. Aí, se você parar para analisar a confiabilidade dessas informações, aí você vai ver falácias como que o Satya Nadella ele virou CEO da Microsoft recentemente, assumindo o lugar do Brandon LeBlanc, que na época era CEO da Microsoft. Nada a ver com nada. Brandon LeBlanc ainda está na Microsoft e o Satya Nadella também. E ambos mais de 10 anos. Só para vocês terem uma ideia do nível de informação, tá bom? O Satya Nadella é CEO. O Pavan Davuluri, ele é presidente do Windows. E o Brandon LeBlanc, ele é responsável, gerente sênior, responsável pelo programa Windows Insider. Então não tem nada a ver uma coligação de um com o outro. Entende? Então você veja que a pessoa não tem informação correta e passar desinformação, aí gera essa turbulência que a gente está vivendo, infelizmente. Né? Se eu mostrar para vocês o meu e-mail, você vai ver quanta gente com dúvida. A Microsoft está me espionando, a Microsoft vai criptografar, vai entregar os meus dados para.
Tem muita coisa, mas a gente vai ter outros vídeos falando sobre essas coisas, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre a questão dos requisitos. Eu já adianto para você, se você quiser até acabar já de parar de assistir o vídeo aqui, tá tranquilo, porque é a verdade. Não mudou os requisitos. E não há previsão de mudar requisitos no Windows 11. Vamos conhecer os requisitos do Windows 11? Vamos lá. Isso aí, requisitos do Windows 11 para rodar o Windows 11, que são os mesmos requisitos desde o lançamento do Windows 11, tá bom? O único requisito novo que foi realmente acrescentado, mas nem foi agora, já faz um tempo, foi a questão do POP-CNT, a instrução POP-CNT, que não afeta muita gente porque são processadores muito antigos. Essa foi a única mudança e não foi agora. Agora, sobre o papo de 16 GB de RAM, não. Continua sendo 4 GB de RAM desde o lançamento do Windows 11. Existe também os requisitos para PCs Copilot Plus, que é diferente. É para quem no caso vai usar os negócios de inteligência artificial da Microsoft, aquela coisa toda. Principalmente a questão do recall. Aí sim são 16 GB no mínimo de memória RAM. Mas mesmo assim não mudou, porque isso aí está desde que foi lançado os PCs Copilot Plus. Então você veja que o hype, né, as mentiras para poder gerar visualizações são grandes. Então você tem que pesar isso na balança e você tem que, sabe, que tem muita gente que entra na onda dessas informações erradas, informações mentirosas, informações que só estão atrás de likes e views. Só isso. Nem de likes, né? Porque, infelizmente, as pessoas que agem dessa maneira, você vai ver, às vezes por causa do título mentiroso, que depois troca, né? Aí pega, depois que eu fiz o meu vídeo, foi lá, trocou, botou interrogação e tal. Aí tem título que utiliza interrogação fazendo uma pergunta, que isso é válido, mas logo depois já bota a resposta no mesmo título. Sim, trocou os requisitos. Novos requisitos. Não tem novos requisitos. Pelo menos por enquanto, não. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não. E não há previsão de ter novos requisitos aí para o Windows 11. O problema é que a pessoa quer gerar o caos. A pessoa ela quer realmente colocar a Microsoft como uma empresa monstruosa, e não estou aqui falando que seja perfeita. Porque vão pegar essas falas aqui, vão falar é passador de pano, é isso, é aquilo. Se ser passador de pano é falar a verdade, então eu sou passador de pano. Porque tudo que eu faço aqui nesse canal é falar a verdade para vocês. Entendeu? Quando é. Quando não é, não é. Eu fiz um vídeo aí totalmente de críticas construtivas à Microsoft em questão do comportamento dela em questão do Windows 11. Mas coisas verídicas, coisas que têm fundamento. Entendeu? Porque falar coisas sem fundamento, falar coisas em cima de achismo, de teorias da conspiração, é muito fácil. Porque tem pessoas que afirmam coisas na internet que não existe comprovação de que de fato e de verdade a Microsoft faça tal coisa. Mas as pessoas espalham isso aí. Então, quando a pessoa tiver realmente provas, fatos, comprovações, aí beleza. Aí você publica, porque realmente é uma coisa comprovada. Agora, quando não é, meu querido, então fica complicado. Eu vou mostrar os requisitos aí para vocês, lá no site oficial da Microsoft, para confirmar o que eu estou falando, né? Que não mudou nada. E isso tudo aí é coisa para poder gerar visualizações. E como eu estava falando, gera visualizações. Você vai ver lá, o número de likes geralmente é pequeno, porque as pessoas entram e veem que é título enganoso, que a informação não é totalmente verídica, e por aí fora vai. Tá bom? Mas olha só, outra coisa, fique ligado, tem outros vídeos, tipo desse daqui, que eu vou combater aí sim, com fatos sobre coisas mentirosas que estão sendo faladas aí na internet. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui os requisitos do Windows 11 que não mudou, tá? Continua os mesmos. Pessoal, uma pausa aqui rapidinho, eu estava aqui trabalhando na edição do vídeo, né, que eu gravei, esse vídeo que você está vendo, e saiu um novo título mentiroso aí. A capa diz, novo requisito oficial, 32 GB de memória RAM, Windows. O título, Microsoft passa dos limites e aumenta os requisitos do Windows 11 para 32
GB de memória RAM. É mentira isso aqui, é mentira. E não adianta mudar o título do vídeo ou mudar a capa, né? Técnica que você usa bastante, porque eu já tirei print. Mas vamos aos fatos. A matéria foi essa daqui, ó. Aqui pelo Windows Latest. Essa matéria saiu ontem, tá? 8 de fevereiro. A Microsoft afirma que 32 GB de memória RAM são ideais para jogadores exigentes no Windows 11 e recomenda PCs com o sistema operacional Copilot Plus para jogos. Vamos então àquilo que realmente é fato. A Microsoft recomendar, ela falar aqui, afirmar que 32 GB de memória RAM são ideais para jogadores exigentes no Windows 11, tecnicamente faz sentido. E por que eu falo isso para vocês? Porque como está ali na matéria, tá o título aí, jogadores exigentes. São jogadores que jogam jogos pesados, né? Por exemplo, tem muitos streams que ele streama e joga esse jogo pesado, né, para fazer conteúdo para o canal dele, aquela coisa toda. Então, jogadores exigentes, né, seria interessante 32 GB? Óbvio que sim, né? Porque para você ter uma ideia, jogos, por exemplo, como o Cyberpunk 2077 ou o próprio Warzone, eles consomem facilmente mais de 12 GB de memória RAM, entendeu? Então, isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com os requisitos para você rodar o Windows 11. A Microsoft está falando uma coisa aqui específica para jogadores exigentes. Por exemplo, memória RAM, quanto é necessária hoje? Né, para o cenário atual nos jogos pesados que hoje tem. Porque é muito fácil, né? A pessoa pegar e instalar um jogo lá, como por exemplo numa versão LTSC, com 2 GB de memória RAM, né, que pode para poder rodar o Windows, e ainda alegar, aqui roda jogo e tudo. Com 2 GB de RAM, esses joguinhos que não pesa nada, com certeza vai rodar. Mas bota uma pessoa para jogar o Warzone, por exemplo, com essa quantidade de memória RAM. Não vai rolar. Então, no cenário atual, 8 GB, para você ter uma ideia, é insuficiente. Quase todos os jogos AAA modernos apresentam travamentos, com apenas 8 GB. 16 GB, vamos botar aí que atende 95% dos jogos atuais com excelente desempenho. 32, o ideal para o futuro. Isso aqui é fundamental, é necessário, pessoal, para quem, por exemplo, joga com muitas abas abertas, faz stream, né? Joga simuladores pesados e por aí fora vai. Por isso que a Microsoft usou o termo jogadores exigentes. Tá vendo aqui? Por isso. Agora vamos à parte da Microsoft. Aqui, essa parte aqui, ó. E recomenda PCs com o sistema operacional Copilot Plus para jogos. Aí é marketing, tá? É para poder vender mais computadores aí com NPU, porque para jogos mesmo que vale realmente é você ter realmente uma quantidade legal de memória RAM e ter uma GPU boa, né? Um processador bom. Isso sim, aí é o recomendável, né? É o fundamental para você ter a melhor experiência, que jogadores exigentes eles gostam de ter a melhor experiência. Por exemplo, jogadores aí que jogam competitivamente o Warzone, esses jogos de FPS, o cara gosta de desempenho, de performance, ele gosta de que tenha ali bastante FPS no jogo, entendeu? Então são jogadores exigentes. Então a primeira afirmação da Microsoft que tecnicamente é verdadeira e a segunda que é apenas marketing. Não se baseia nisso aqui não, porque pessoa, vamos supor, se comprar um computador Copilot Plus e não ter uma placa de vídeo boa, pelo fato de ter um PC Copilot Plus não vai interferir em muita coisa. Agora vamos ver o que o Windows Latest, né, o que o pessoal falou aqui, ó. A Microsoft argumenta que os PCs Copilot Plus também representam uma nova classe de PCs desenvolvidos para jogos. De fato, a empresa afirma que esses novos PCs com IA, né, com inteligência artificial, e o Windows 11 elevam o desempenho em jogos a um novo patamar. Mas quanta memória RAM você precisa em 2026? Segundo a Microsoft, 16 são suficientes para a maioria dos jogos, como eu havia falado para vocês. Mas 32 GB são recomendados para jogadores mais exigentes. Essa nova loucura que o Windows agora exige 32 GB é clickbait, é fake news, é mentira. A verdade é essa que eu falei para vocês aí. Bom, eu botei essa inserção aqui nesse vídeo, pessoal, porque eu considerei importante, né? E como as loucuras vão sendo soltadas cada vez mais,
né, porque está no hype, então vai gerar visualizações. Aí eu resolvi incluir isso aqui para vocês, mas agora continua com o vídeo. Aqui, pessoal, site da Microsoft, site oficial e tudo mais. Aqui, especificações e requisitos aí do Windows 11. Vamos lá. Para rodar o sistema, o que a Microsoft recomenda? Processador 1 GHz, né? Isso aqui também o pessoal fazendo propaganda aí para versões LTC. Tá vendo? O processador é fraquinho, 1 GHz. Todos eles são aqui, a mesma coisa, tá bom? Não muda em nada. Pelo menos isso aqui não muda. A verdade é que esse negócio de LTCC tem um fundamento de interesse por trás, né? Que é vender licenças ilegais aí na internet da LTCC. E falo isso porque licenças LTCC não são vendidas para a Microsoft, para o público em geral. São vendidas apenas para empresas. Mas vamos lá, seguindo aqui, ó. Memória RAM, 4 GB de memória RAM. Óbvio, tá? A gente pode discutir se isso aí realmente é bom. Aí é outro papo. Você já ouviu eu falando aqui várias vezes no canal que eu não recomendo mais a pessoa botar o Windows 11 numa máquina que tenha 4 GB apenas de memória RAM. Eu acho muito pouco. Vai funcionar? Vai funcionar. Lógico que a Microsoft aqui ela pega assim por baixo, né? Assim para a pessoa conseguir colocar e funcionar ali o Windows. Mas vai ser mil maravilhas? Não. Memória RAM, se você puder colocar assim mais, com certeza vai ser melhor. Hoje em dia eu tenho recomendado aí pelo menos que a pessoa, né, se esforce em colocar 16 GB de memória RAM. Tem vários colegas, vários membros aqui do canal também, que usam o Windows 11 em máquinas com SSD rápido, né, tal, e com 8 GB de memória RAM e o relato é que roda liso. Aí você veja, entre 8 e 16, acho que aí é a base para você colocar, entendeu? 4, a não ser que você não tenha solução mesmo. Ah, não tenho aqui e tal, não tem como comprar agora. Vou conseguir instalar? Vai rodar o Windows? Vai rodar. Só que saiba que ele vai ter ali, né? Ele não vai ficar ali rodando liso perfeitamente. Pode ter alguns travamentos, algumas limitações ali, tá bom? Mas funcionar vai funcionar. Armazenamento 64 GB ou mais para o Windows 11, né? Para poder rodar. Aí ele fala aqui sobre inicialização segura, né? Que são os requisitos do Windows 11 desde o lançamento de 2021, TPM 2.0, tá? E beleza. Aqui ele vai começar a falar sobre os PCs Copilot Plus, né? Que são PCs voltados aí para inteligência artificial, com processamento neural, né? Que é NPU e tal. Vamos lá ver se mudou também alguma coisa. Processador, um processador compatível, né, com NPU. Tem que ter um NPU com mais de 40 TOPS. Esses aqui, eles atualmente estão atendendo aí esses requisitos, esses critérios. Memória RAM, 16 GB de memória RAM DDR5. Então, aqui, ó, para PCs Copilot Plus, sim, o mínimo é 16 GB, para você utilizar os recursos aí do PC Copilot Plus. E armazenamento, 256 GB de SSD. Aí também tem esse requisito aqui, mas lembrando, esses requisitos que eu estou te mostrando aqui de PCs Copilot Plus não mudaram, são os mesmos requisitos desde o lançamento dos PCs Copilot Plus. E outra coisa também que não mudou, pessoal, é o desconto, o super desconto de carnaval da Kaspersky, 60% entrando pelo meu link e depois mais 30% na hora da compra. Você vai clicar aqui, aqui você escolhe para quantos dispositivos, eu recomendo 5, melhor custo-benefício, veja que já foi aplicado aqui já caiu mais da metade do preço, você vai clicar em comprar agora. E aqui na hora da compra você vai clicar aqui, ó, você tem um código promocional? Sim, você vai colocar BPV, tudo maiúsculo. Clica aqui e vai ser aplicado mais 30%. Então, imperdível, Kaspersky Premium, o melhor antivírus da Kaspersky, link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então tá aí, pessoal, mostrei aí para vocês os fatos, isso sim é fato, porque quando eu chego, abro a minha boca para falar que o Windows 11 para rodar o sistema vai precisar no mínimo de 16 GB de RAM, isso é no mínimo desonestidade. Então é isso aí, a informação correta para vocês. Pessoal, vou deixar agora um vídeo aí na tela sobre a questão do novo menu iniciado do Windows 11. Microsoft falou que está liberando mais amplamente. Só que assim, amplamente a gente entende o quê? Que já vai aparecer para todo mundo, mas não é o que está acontecendo.
Nesse vídeo eu falo para vocês a verdade por trás dessa questão do novo menu iniciado do Windows. Corre lá, Maratona BPV. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.